Jesus, Senhor, bendito Pai Celestial, humildemente nós estamos aqui na Tua casa, nesta noite para ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Ajude-nos a amar mais, ouvir do Senhor. Enquanto amarmos isto, nossa fé será aumentada, Pai. Nunca nos deixe enjoar de ouvir a Tua palavra. Pai, ajude-nos, cura o doente, liberta o oprimido, salva o pecador. Todos nós que aqui chegamos, viemos para o melhoramento de nossas vidas para com Deus. Ajude-nos segundo a necessidade que há em cada um de nós. Com o perdão de nossos pecados te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando, irmãos. Bom ver vocês, Deus os abençoe. Recompensa o esforço de cada um. Deixaram seus lares, seu trabalho, para vir à casa de Deus. Isto é maravilhoso, isto é o que realmente vale na vida. É o quanto de Deus nós estamos puxando para dentro de nós. Nós vamos ler a Bíblia em Números, capítulo 22, versículo 31. Nós vamos prosseguir nesta noite o estudo desta linda mensagem que estamos estudando nas sextas-feiras. Muda Deus seu parecer, é o tema. Baseado nesta escritura de Números sobre Balaão, Números 22, verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre sua face. Senhor, ajude-nos. Podeis assentar, vamos prosseguir o estudo desta mensagem, irmãos. Nós cremos em uma mensagem profética, e é ela que nos alimenta. É ela que nos alimenta. Eu creio que o povo de Israel gostava de ler os escritos de Moisés. Diz a Bíblia em Josué capítulo 8, verso 35, que Josué lia as leis de Moisés para o povo de Israel, para a criança, os jovens, os idosos. Ele lia nas reuniões. E isto é uma grande qualidade de quem ama o que é verdadeiro. Você gosta de passar isto a outros. Os pais se assentam com a família e lê a Bíblia. Hoje mesmo, a gente já leu a Bíblia várias vezes lá em casa, no culto doméstico. E agora nós estamos lendo de novo, e nós estamos aqui em 1 Reis. Hoje nós lemos capítulo 13. Meu Jesus, que lição! Um profeta prediz contra o altar. E aí vem aquele profeta velho que o anjo do Senhor disse para ele ir entregar o recado e não voltar pelo mesmo caminho. Outro profeta cruzou o caminho dele e disse: não, eu também sou profeta. Volta pelo mesmo caminho, não tem problema. E ao ele fazer aquilo, um leão matou ele. Você colhe lições práticas relendo a Bíblia. Relendo. Já li ela, eu creio que já faz umas 6 vezes com a minha esposa, nos cultos domésticos. Cada dia a gente lê um capítulo. Quando o capítulo é pequeno, a gente lê 2, 3. Mas parece que a gente nunca tinha lido. Fica novo. Fica novo. Eu fiquei estremecido com este capítulo hoje de manhã. O profeta
tem que ficar com a primeira orientação de Deus. E aí o Espírito me ampliou dizendo, e a primeira orientação de Deus para nós é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Não é catecismo, não é teologia, não é interpretação privada. Tudo que chocar com esta Bíblia não é orientação de Deus. Por isso que o nosso profeta, o maior critério dele foi este: falar somente o que a Bíblia falou. Um dos grandes critérios. Na mensagem de perguntas e respostas número 3, um certo irmão, admirado do dom que o irmão Brana tinha, ministério que ele tinha, chegou a dizer: irmão Brana, pela qualidade de ministério que o senhor tem, o senhor deve trazer alguma coisa para nós que não está nem escrito na Bíblia, não é? O irmão Brana disse: não, se eu fizer isso, eu seria um falso profeta. Seria um falso. Trazer coisas que está fora da Bíblia. Um dos critérios dele e para nossa felicidade, para nossa certeza, foi trazer para nós os ensinamentos dele 100% Bíblia. Por isso que nós somos um povo felizes, satisfeitos, seguros. Eu estava sentado quarta-feira vendo os irmãos brincando, cada canto tinha um grupo brincando, e aquilo me deu uma alegria tão grande, de saber que ali estava um povo seguro na fé, no conhecimento, na Bíblia, sobretudo na sã doutrina. Isso dá felicidade para a gente, dá felicidade. No outro canto, os irmãos cantando e tocando, me fez ser feliz, viu? Quarta-feira, tivemos um retiro muito marcante. A chuva parece que atrapalhou, mas não atrapalhou. Quando ela chegou, fez juntar o povão tudo lá no auditório, aí foi bom também, não é? Tudo bom. Mas vamos aqui, irmãos, prosseguir o estudo da mensagem Muda Deus seu parecer, na página 8, parágrafo 59. Você que trouxe a sua mensagem, leia, quando eu parar, você para também. Você que não trouxe, preste bem atenção, você vai ser abençoado. Eu quero ir bem calmamente, eu gosto muito de mastigar, essa coisa... Degustar, uma comida que você come e vai engolindo não presta, você tem que degustar. Isso que extrai as vitaminas, não é, para a alma. Parágrafo 59. O profeta pregando, aqui ele prossegue dizendo sobre Israel, sob a direção profética, profeta Moisés. E eles descobriram, uma das grandes notas chaves era como eles receberam esta grande revelação. Como? Havia um profeta entre eles. Quando tem profeta, a coisa fica clara, não é? Eles tinham um profeta, ora, alguém que os conduzia. Nós devemos ter dó de pessoa que não crê em profeta. Se torna como aqueles pintainhos de granja. O irmão Brana disse: há uma coisa que eu tenho dó, é de pintainhos de granja. Ele não tem uma mãe para chamá-los, para conduzi-los, para o acariciá-lo. Eles não têm uma mamãe, pintainhos de granja. E assim é um povo que não tem profeta, não tem uma cobertura, não tem uma luz para iluminar seu caminho. Eles têm que viver de luz, de teologia, de interpretação. Isto não é uma luz boa. Veja, alguém que os conduzia. Oh, amados, coisa linda é você ter um pai, uma mãe, um pastor, um profeta. Isso traz confiança. Não era um sistema feito pelo homem, não. O povo de Israel está viajando, não dirigido por um sistema denominacional, como ele estava acostumado, os moabitas estavam acostumados. Suas delegações com ele e assim por diante,
mas isto e seus dignatários, porém eles tinham um líder divinamente chamado. Oh, irmão, nós temos um líder chamado. No ano de 1933, ele estava no Rio Ohio batizando a 17ª pessoa, e aquela luz que foi fotografada na cabeça dele veio como uma bola de fogo, e daquela bola de fogo saiu a seguinte voz: assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, a luz diz: tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Isto tem vindo até hoje nos iluminando, nos guiando, esta mensagem profética. Nunca, você que é um leitor da Bíblia, você sabe disso, Deus nunca usou teólogos para guiar o povo. Deus usou profetas. 60 agora, parágrafo 60. E o profeta comenta: e que triste dia foi quando o mundo da igreja deixou a divina liderança do Espírito Santo e adotou um bispo ou alguma outra coisa para tomar o seu lugar, tomar o lugar do Espírito Santo. Que dia triste foi para a igreja. Foi ali que ela começou a desviar-se de Deus. E foi um triste dia. O Espírito Santo é para ser o líder da igreja. Infeliz da igreja que não tem o Espírito Santo lhe liderando. Ele é enviado para confirmar as palavras de Jesus Cristo, para fazer a igreja viver como ela viveu no princípio, a igreja apostólica. Aleluia. 61. Agora há muito tempo, uma escola muito famosa aqui nesta cidade, um seminário. E eles têm em Fênix, e um dos homens, ou alguns dos estudantes, vieram a mim e disseram: nós gostamos do senhor, irmão Branham. Nós não temos nada contra o senhor, de modo nenhum. Mas nós apenas gostaríamos de endireitá-lo. Veja, estudante seminarista querendo endireitar um profeta. Que coragem, não? E eu disse: bem, sem dúvida que eu quero ser endireitado. Veja a humildade do irmão Branham. Ele não era egoísta. Mas se eu estou torto, então preciso ser endireitado, me ajude. Deste modo, e assim eu disse: se estou errado, eu, sem dúvida, não quero estar errado. Eu falo a muitas pessoas. E ele disse: bem, aqui está o seu problema. Disse: o senhor está tentando introduzir ou fazer viver novamente uma religião apostólica, ao passo que a religião apostólica cessou com os apóstolos. É a teologia. Veja o que a teologia faz. E eu disse: sim, senhor. E eu disse: bem, agora se ele disse, agora eu não discutiria com o irmão acerca disto. E eu disse: nem eu, nós não devemos fazer isso, nós somos irmãos. Ele disse: bem, ele disse, somente gostaria de ajudá-lo. Coragem do rapaz, hein? Ajudar o profeta. Eu disse: sem dúvida, estou querendo receber ajuda. Ele disse: agora veja, isto é verdade. Eu disse: agora, enquanto conservamos ou conversamos, não devemos usar manuais. Ele queria trazer a cartilha da igreja dele. O Branham disse: não vamos usar manuais. Eu disse: eu não usarei o meu. Eu não tinha nenhum, exceto este, a Bíblia. Mas assim eu disse: eu não usarei manual, somente a Bíblia. Esse deve ser o manual de cada cristão. Cada cristão. Aí eles disseram: mas vocês usam o manual de livreto do William Branham? Esse aqui é a Bíblia. Me mostre alguma coisa aqui que choca com essa Bíblia.
Agora, nos manuais denominacionais, 90% choca com a Bíblia. Eu uso a Bíblia. Ele disse, muito bem. Eu disse, agora nós cremos que a igreja apostólica começou no dia de Pentecoste. Você concorda com isto? Ele disse, sim, concordo. Eu disse, agora nós entendemos que Deus deu à igreja poder ali para estes movimentos apostólicos. Ele disse, sim, essa foi a estrutura da igreja. Agora, a igreja já está posta em ordem, veja a interpretação dele. A igreja está posta em ordem, nós temos todos os nossos pastores, nossas grandes organizações e coisas assim. Nós não necessitamos mais destas coisas para atrair o povo, a doutrina dos apóstolos. Eu disse, agora, onde a Bíblia diz isto? Que já passou a era apostólica? Atos capítulo 2, verso 39, diz que isso é para vós, vossos filhos, aqueles que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Mostre Bíblia para isto. Coisa linda, irmão, é você agarrar esta Bíblia. Como nós podemos aceitar que esse profeta é falso, ele centralizando tudo na Bíblia como ele centralizou? Se ele fosse um falso, ele atrairia para alguma teoria sua. Ele disse, mostre onde a Bíblia diz isto, que a era apostólica acabou. Eu disse, diga-me onde a Bíblia diz isto, está vendo? Ele disse, bem, não diz exatamente isso dessa maneira. Eu disse, bem, então eu não posso receber isso a não ser que diga exatamente desta maneira. Veja, está vendo? Eu disse, esta é a maneira como tem de ser. Eu disse, você crê que Deus ainda está chamando pessoas? Ele disse, sim, Senhor. Eu disse, agora crê você que a Bíblia está correta? Cada resposta? Ele disse, sim. Eu disse, agora, o porta-voz do dia de Pentecoste foi Pedro, o qual tinha chaves do reino. Isto mesmo. Eu disse, agora, qualquer que tenha sido a sua decisão, Jesus disse, o que ligares na terra, é São Mateus 16, né? Eu ligarei nos céus. E o que desligares na terra, eu desligarei no céu, delegando isso a Pedro. Eu disse, ele disse, eu creio nisto. Veja, o rapaz cria em Pedro. Eu disse, agora, em Atos capítulo 2, verso 38, vamos ver se você vai crer em Pedro agora. Pedro disse àquelas pessoas que estavam se maravilhando, estas pessoas falando em línguas desconhecidas, e elas lhe perguntaram o que poderia fazer para ser salvas. E ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Agora, se Deus ainda está chamando, esta mesma promessa é para eles. Como é que você diz que acabou? Bem, ele veio até aqui, esteve com um dos grupos de Billy Graham aqui, orando em favor de uma reunião, e um grupo deles encontrava-se aqui em algum lugar na Califórnia, há algumas semanas em oração profundamente sincera, consagradas a Deus, jejuando, e o Espírito Santo caiu sobre o grupo inteiro e começaram a falar em outras línguas. Sim. Agora ele é membro da igreja do Mútuo Socorro, as Assembleias de Deus de Tucson, Arizona. Ele disse, irmão Brana, eu vou até lá e me sinto tão bem. Disse, simplesmente ergo as mãos para trás e disse, a glória de Deus, e eu simplesmente canto. E disse, eu nunca poderia fazer isso em uma igreja batista do Novo Testamento. Eu disse, eu vejo que não pode, é por isso que você está fora, sim. Assim, aí está, veja, Deus cumpre a sua palavra, o que ele diz, ele fará. Deus tem de cumprir a sua palavra. Agora nós verificamos aqui que esta personificação carnal de Moabe, que Moabe tinha, ele viu esse profeta no meio de Israel. Vamos voltar para a história de Moabe com Israel. Eles não davam conta
de engolir Israel, porque era um corpo estranho para eles. Eram religiosos os moabitas, 100%. Fazia as mesmas orações que Israel fazia, os mesmos sacrifícios, os mesmos altares, sete animais, 7 altares. Porém, Israel para eles era um corpo estranho. Não é a mesma forma hoje? Por que eles nos consideram como um corpo estranho para o mundo religioso? Porventura não estamos supostos a crer todos na mesma Bíblia? Mas por que nos acham estranhos? Tem alguma coisa diferente, não é? Veja o parágrafo 78. Nós verificamos aqui que essa personificação que Moabe tinha. Ele viu este profeta no meio de Israel, profeta Moisés, né? Que estava apto a abençoar, amaldiçoar, conduzir e assim por diante, de modo que ele tenta equiparar a isto por meio da política. Podemos descobrir alguma coisinha, porque eles não trabalhavam no espírito, eles trabalhavam na política humana. Os moabitas. 79. Agora isto é exatamente o que aconteceu nas igrejas hoje. Elas tentaram se equiparar a isso com algum tipo de sistema. Não se pode fazer isto, equiparar a verdade de Deus através de algum sistema teológico denominacional. Não une, a água nunca mistura com óleo. Enche um copo de água e põe óleo e vê se mistura. Fica flutuando, não mistura. Teologia, obra humana, denominação não dá conta de misturar com o espiritual da palavra. Parágrafo 80. O Espírito Santo tem que estar vivo na igreja, sempre conduzindo a igreja para a era em que ela está vivendo, para confirmar a palavra que está prometida para esta era. O Espírito Santo não nos leva para a era de Lutero, lá já passou. Nem para a era de Wesley, nem para a era dos pentecostais, também passaram. O irmão Branham chega a dizer: você vai querer forçar as pessoas a falarem língua estranha? Você está voltando a Pentecostes. Isso é uma era passada. Agora é a era do grão, da vida, da palavra. O Espírito Santo leva a igreja a estar atualizada com a era do grão, da vida, na palavra. Veja, leva a conduzir a era que está vivendo para confirmar a palavra que está prometida para esta era. Foi bom saber o que Deus fez na era de Lutero. Justificação. Lutero foi aquele desbravador, tirou a Bíblia do latim, transformou, trouxe ela para o linguajar do povão, e foi uma hora boa. Mas ele não tinha tudo que nós precisamos para o arrebatamento hoje. Wesley trouxe a igreja para a santificação, tirando do mundanismo, separando. Tudo bem, foi maravilhoso, isso é um passo muito grande. Porém, sem o batismo do Espírito Santo, só santificação não resolve. Não adianta a pessoa ser santa, é como um copo. Você lava ele limpinho, mas enquanto você não enche ele de água, você não pode usá-lo, não está cheio. Se a igreja é santa, mas sem estar cheia do Espírito, Deus não pode levá-la. Veja, o irmão Branham está dizendo, palavra que está prometida para esta era. Qual é a palavra prometida para esta era? Malaquias 4:6, Mateus 17:11, Atos 3:21, Apocalipse 10:7. É palavra prometida para esta era. E os verdadeiros eleitos, amados, ao ver isto, eles correm para buscar o significado disso. Deus falou a palavra desde o princípio, e um tanto para esta era, um tanto para essa era, um tanto para aquela era. Isto sempre acontece exatamente desta maneira. E veja,
E o Espírito Santo tem de estar vivo na igreja para fazer esta igreja viver o seu dia. Você sabe por que as pessoas camuflam e dão conta de ser um mero denominacional? Falta do Espírito Santo. Porque se realmente elas tivessem o Espírito Santo de Deus dentro delas, o Espírito Santo arrastaria elas para viver a palavra do dia. A falta do Espírito Santo é que nos leva a estacionar, estagnar, águas estagnadas, não águas vivas. Oh, se torna cisternas rotas. Deixa eu repetir aqui. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja para fazer esta igreja viver o seu dia. Lá no deserto tinha o maná para cada dia. Maná de ontem apodrecia. Você vê os nossos irmãos luteranos apodrecidos, mundanos. Luterano e católico estão iguais. Metodista e católico estão iguais. Maná de ontem. Mas um verdadeiro cristão tem diferença. Maná do dia tem sabor diferente. Que sabor tem, irmão? A teologia de Lutero perdeu o sabor. Teologia de Roma, Ave Maria, todo culto deles tem que rezar não sei quantas. Fica sem sabor, fica enxavido. Oh, mas esse maná é fresco. Nós comemos este maná da hora, profético. Isto renova as nossas forças para entrarmos na nossa Canaã. Jamais, escute isto. Jamais o povo de Israel conseguiria entrar em Canaã com a mensagem de Noé. Não entrava, era outro dia. Era uma mensagem para entrar na arca, agora era para entrar em Canaã. Para cada dia Deus tem sua mensagem. Oh, Deus, ajude-nos a captar isto. Prosseguindo, Ele tem de estar aqui hoje. Ele, Deus, para confirmar este ministério do último dia. Confirmar como sinais do último dia. Você tem confirmado sinais na sua vida que Deus tem confirmado para você que Ele está contigo? Deus dá sinais para cada filho, que Ele está contigo, Ele esteve com você naquele encruzamento, naquela encruzilhada da vida e te deu uma saída. Oh, nós temos muitos sinais que indica, que prova que Ele realmente está conosco nisto. Nós não estamos aqui como um grupo de aventureiros, não. Estamos aqui como um grupo seguro. Israel não estava naquela caminhada como um grupo de aventureiros. Vou seguir esse tal de Moisés aí, vamos ver. É mais uma denominação que surgiu no Egito, vou seguir. Se der certo, dá, se não der, eu volto para trás. Israel, principalmente Josué e Calebe, estava seguro que Deus estava naquilo. E nós não estamos aqui como um grupo de aventureiros. Se não der certo, eu volto para trás. Não, Deus, ainda que tudo fale, porém eu permanecerei de pé. Glória a Deus! Sinais do último dia, derramamento do Espírito Santo do último dia. Ele simplesmente tem de estar aqui para fazer isto. E não se pode obter isso através da operação de sistema denominacional. Não faz isso. Fique enxavido. Deus tem um sistema. Oh, amados. E o lindo é você te encontrar no sistema de Deus. Ele é aquele que nos deu o Espírito Santo. O sistema de Deus é o Espírito Santo em nós.
Agora, página 11, parágrafo 81. Agora nós notamos aqui que Moisés tinha um rei, e este rei era Deus. Veja a diferença de Moisés e Balaão, que o ungia. Balaão também estava sob um rei, Balaque. Moisés tinha um rei, o rei de Moisés era Deus. Porém, Balaão também tinha um rei, só que o rei de Balaão era Balaque. E era mais como um arranjo político o reino de Balaque. Veja Balaque, Balaão, um profeta de Deus, ele ia a Balaque para obter sua informação. Veja, Moisés ia a Deus para obter sua informação. Aí estava a diferença. Balaão ia a Balaque, Moisés ia a Deus. Os teólogos vão à teologia. William Branham vai nos montes, nas montanhas de Kentucky, para ouvir Deus. Anás, Caifás ia no seminário, João Batista no deserto, ouvindo diretamente de Deus. Deus tem seu sistema, o homem tem seu sistema, porém Deus tem seu sistema. E graças a Deus por nós nos encontrarmos no sistema de Deus, que é sua palavra. Oh, glória a Deus! Isso nos alegra, amados. Isso nos alegra. Nós não temos um pingo de inveja desse mundão religioso, não. Nenhuma cobiça de nada deles. O que temos, amados, é grande demais. O que Moisés tinha era herdado da coluna de fogo. O que Balaão tinha era herdado de Balaque. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. 82, ainda assim, falando de Moisés e Balaão, ainda assim ambos eram profetas. Deus falou com Balaão, falou ou não falou? Falou. Quando falou até em Balaão. Quando Balaão abriu a boca para amaldiçoar Israel, Deus travou a língua dele e da boca dele saiu: benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Deus falou em Balaão, Deus falou em Moisés, Deus falou em Balaão. A diferença é, Deus falou em Balaão como um mero veículo. Isso aqui, ó, o jeitinho que eu uso isso aqui para falar, para pregar, para cantar. Se for lá para o centro de futebol, lá eles usam para transmitir jogo de bola. Se for lá para os teatros, eles usam para transmitir músicas e tantas coisas. Assim é um Balaão, é usado e depois descartado. Moisés não. Moisés não era só um objeto. Moisés era parte daquele que o usava. Era parte de Deus. Se que eu posso usar, descartar e jogar fora, ele não é parte minha. Ele não é parte minha. Porém, a minha língua, ela não é descartável, ela é parte minha. Ela é diferente disso aqui, ó. Assim é Balaão. Veja, aquele assim, ambos eram profetas, porque ambos eram chamados de Deus, ambos se encontravam com Deus. Você sabia que aquele anjo que cruzou o caminho de Balaão e queria até matá-lo era o próprio Deus? Balaão encontrou. Ambos conversavam com Deus. Foi lá Deus falando com Balaão. Ô louco, usou até a jumenta. E ambos cheios do Espírito. Aí é onde muitas pessoas chocam. O batismo do Espírito Santo então não é tudo? Sim, nós somos compostos de corpo. Esse aqui é 1 Tessalonicenses 3, 23, né? Primeira ou segunda? Primeira? 3, 23. Nós somos compostos de corpo, espírito e alma. Você pode ser batizado com o Espírito Santo no corpo, emoção, sensação. Batizado com o Espírito Santo no seu espírito. Ora pelos enfermos, eles são curados. E ter uma alma que vai para o inferno sem o Espírito Santo.
A morada de Deus não é no corpo e nem no espírito, é na alma. A alma é a gene, a alma é o que rege, é a regente. O batismo do Espírito Santo, se não for na alma, não passa de emoção e sensação. É o Espírito Santo? É o Espírito Santo. O ministério de Balaão tinha o Espírito Santo dele? Tinha, falava muita verdade pelo Espírito, falava pelo Espírito. Mas na hora dele parar pela palavra, ele não tinha Espírito Santo na alma. Só quem tem o Espírito Santo na alma, amados, é que dá conta de parar, ainda que custe sua vida, parar pela palavra. Só na mente, só no Espírito, você não passa de um covarde. Você lembra de Pedro? Em São Mateus 10, preste atenção nessas colocações bíblicas, não é coisa minha, é a Bíblia e do profeta. São Mateus 10, Deus comissionou os 12 apóstolos, ungiu eles com o Espírito Santo, ao ponto deles curar enfermos, expulsar demônio, demônio saía como faísca da bigorna, ungidos. Porém, voltou de lá Pedro, na hora do H mesmo, negou Jesus. Tinha o Espírito Santo só no Espírito. Curava enfermos, expulsava demônio, mas na hora que a criadinha disse, tu és um deles, somos sacerdote, vem cá, corta o pescoço desse também. Ele disse, não conheço. Tinha o Espírito Santo só no Espírito, na carne. Negou, se acovardou. Ô irmão, vamos pegar isso para nos dar desejo. Sair daqui orando, Deus, dizendo, Deus, desça mais, um degrau a mais na minha vida. Desça um degrau a mais, vem morar na minha alma, porque Deus morando só no meu espírito, eu não passarei de um covarde. Você é igual aqueles cachorro vira-lata. Cachorro vira-lata é igual crente batizado com o Espírito Santo só no espírito. Late, mas quando a fera vai em cima dele, canhém, sai correndo. Agora cachorro que tem o Espírito Santo, não vamos comparar o crente com cachorro não, mas é uma aplicação, me perdoe. Cachorro que é de raça mesmo, ele gruda no nariz da vaca, e a vaca chacoalha a cabeça e ele grudado não solta de jeito nenhum, ainda que custa a vida dele, mas ele não solta. Sim, é um crente eleito, é um crente que tem o Espírito Santo na alma. Rebente o que rebentar, eu os pararei pela palavra. Você vê Pedro, depois que ele recebeu o Espírito Santo na alma, lá em Atos 2, quando eles vieram matar, ele disse, só que eu peço uma coisa, não me mate de cabeça para cima, eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu, pelo menos de cabeça para baixo, mas morreu, e dando glória a Deus sem reclamar. Mas enquanto ele tinha o batismo do Espírito Santo só no Espírito, ele era medroso demais, era bravão que só, qualquer coisa ele puxava da espada, né? Cortou a orelha do Malco lá, o servo do sacerdote, mas era na carne, esses bravão que você vê aí, irmãos. Põe ele no Getsemane, para ver se ele decide morrer pela palavra. Eu fico olhando pessoas, às vezes, não é? Que Deus nos ajude, que Deus me ajude. Ser bravo, mas a bravura da alma, não a bravura do espírito. A bravura do espírito não nos passa de covardes. Eu quero ter a bravura de Davi. 1000 cairá à minha direita, 10.000 à minha esquerda, porém eu não serei abalado, permanecerei de pé. Oh Deus, dá-nos isto nesta noite. Então vamos aqui, nós estamos no 82, né? Ainda assim, ambos eram profetas, porque ambos eram chamados de Deus, ambos se encontraram com Deus, ambos conversavam com Deus, ambos cheios do Espírito. Agora estou chegando onde quero, veja. Agora ambos eram homens cheios do Espírito. Agora isto é verdade, a Bíblia disse isto. Deus se encontrou com Balaão e conversou com ele, está vendo? 83. Assim notamos que cada um destes profetas, ambos sendo profetas, homens de Deus, eles procuraram agradar sua chefia. Aí que está a diferença. Balaão não queria entristecer seu chefe Balaque.
Porém Moisés não quis entristecer seu chefe Deus. Aí está a nossa diferença com o mundo religioso, amados. O mundo religioso não quer entristecer seu chefe denominacional, chefe da igreja denominacional deles. Nós não. Nós não queremos entristecer nosso chefe Bíblia, nosso chefe palavra. Por isso que as pessoas vêm dizendo: desse jeito eu não vou poder ter companheiros com você, menina, aqui na escola. Você é uma crente que não bate muito com meus desejos, não vamos poder ser amiguinha mais. Você diz: minha amiga, então nós vamos cortar a amizade, porque eu estou lutando para agradar meu chefe. Você quer agradar seu chefe, que é a concupiscência da carne. Eu quero agradar meu chefe, que é Cristo. Nós cortamos as amizades, minha filha, minha irmãzinha, minha amiguinha de escola, de classe, meu amiguinho vizinho de casa, da direita ou da esquerda. Nós rompemos a amizade, porque você não quer deixar de agradar seu chefe, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Mas eu tenho direito. Eu também não posso desagradar meu chefe, não. Ei, glória! Vida cristã não é uma coisa de trás das grades, presa, não. Nós somos prisioneiros, sim, da palavra. E não existe uma prisão mais doce. Não existe mais doce prisão do que a prisão do Evangelho. Você é aprisionado com alegria. Há prazer nisso. Você sabe, o prazer que tem em ser prisioneiro do pecado é momentâneo. Geralmente as pessoas que estão aprisionadas no pecado, procura eles na segunda-feira para você ver. Está tudo vomitando, tudo depressivo, decepcionado da vida, ressaca de cachaça. Mas um crente que é prisioneiro da Bíblia, procura eles na segunda-feira para você ver. Está rejubilando. Que domingo maravilhoso nós tivemos, que culto bom ontem. Está rejubilando. Os efeitos é que falam mais alto. Amém. 83 agora, terceira linha. Moisés procurou agradar a Deus, e Balaão aqui procurou agradar a Balaque. Você enquadra em quem? Em Moisés ou em Balaão, hein? Sim, irmãs, vocês enquadram em quem? Só meia dúzia? Fala alto, vocês não tomaram café hoje, não? Vocês enquadram em quem, irmão? Moisés ou Balaão? Os irmãos ganhou, Os irmãos ganhou. Vamos ouvir as irmãs? Quem é que enquadra? Vocês podem chamar de irmão, Balaão ou Moisés? Aí, agora valeu, viu? Agora valeu. Deixa eu repetir. Moisés procurou agradar a Deus, Balaão procurou agradar a Balaque. Não é o quadro de hoje? Não está dando um piadinho aqui. É o quadro de hoje. Aí eles dizem assim: minha igreja não crê nisso, eu tenho que agradar a minha igreja. Isso é o que diz a minha igreja, eu não posso crer em outra coisa. Você diz: vai você com a sua igreja para lá. Eu quero saber o que a Bíblia disse. Não interessa eu saber o que sua igreja fala, rapaz. Vamos agora ao 84. Note aqui, ao tipificar o espiritual e o natural, quão perfeito foi. Moisés, enviado por Deus no cumprimento do dever, é encontrado e desafiado por outro homem de Deus. Poderia você imaginar tal coisa? Outro homem, Balaão, dizia ser de Deus, contra Moisés, que foi enviado por Deus. É o que eu li hoje de manhã com a minha esposa em 1 Reis, não é? O profeta, Deus disse: vai lá, profetiza contra Jeroboão e não volte pelo mesmo caminho. Voltando, encontrando um profeta, o outro profeta diz: eu também sou profeta, rapaz, pode voltar, não vai ter problema. O leão matou ele. Sabe, os dois eram profetas, só que um tinha o conselho de Deus, o outro tinha o conselho da morte.
E aqui Balaão e Moisés, os dois eram profetas. Balaão profetizou sobre a vinda de Cristo, quando aquele sacrificou os cordeiros, aquele falava do cordeiro de Deus que viria. Moisés era profeta. Irmão, como que a mente carnal confunde as coisas. Para entender essa diferença precisa ter mente espiritual, senão engole gato por lebre, né? O irmão Antônio era um diácono que nós tínhamos lá em Goiânia. Ele foi chupar jabuticaba de noite e tinha um besorrão lá, e ele pensou que era jabuticaba, que é preto, com o meio mastigando a coisa, tem um gosto ruim. Ele gritou para a esposa dele: Zulmira, jabuticaba tem gosto de besouro? Ela disse: não, Antônio. Ele disse: então eu comi foi um besouro, né, de noite. É preciso ter lucidez. 86. E Moisés estava conduzindo os filhos de Israel, simplesmente à medida que Deus lhes dizia para onde ir. Veja, dirigindo simplesmente onde Deus dirigia. Onde nós diríamos hoje? Onde a Bíblia dirigia. William Branham está nos conduzindo, mas unicamente onde a Bíblia diz para ir. Ele não foi um avançador de limites, presunçoso. Isso dá segurança, irmão. Nós devemos ser o povo mais feliz da terra. Nós não estamos como um grupo de aventureiros. Será que eu estou certo? Será que estou errado? Será que essa religião é certa ou errada? Isso já ficou para trás. Essa pergunta em nosso meio já ficou para trás há muitos anos. Nós estamos com João dizendo: no que é verdadeiro estamos. A segurança. Eu disse aqui domingo, creio que foi domingo passado de manhã, você pode pegar um cachaceiro na sarjeta que conhece essa mensagem, tem revelação dessa mensagem. Ele está atrapalhado no seu físico, bêbado, enredado, mas na alma ele tem uma fé correta. Ele tem lucidez espiritual. É aí que é valor. Que um dia que Deus dê força para ele, ele vai levantar dali e sabe onde está o caminho. Aleluia. Veja aqui, ó. Conduzidos por uma coluna de fogo. Ô Balaão, cadê a coluna de fogo? Irmãos denominacionais, aí é tão verdade. Cadê a coluna de fogo sobre vocês, irmãos denominacionais? Os povos de Israel podiam chamar Balaão a um desafio. Balaão, está quente demais no deserto, faz uma nuvem cobrir nós dessa caloria. Balaão, está escuro demais na noite, faz a coluna de fogo brilhar. Esse evangelho seu não é bom demais, Balaão? Essa doutrina sua é boa, é melhor do que a nossa, Balaão. Faz a luz brilhar de noite. Faz a nuvem cobrir nós do sol do dia. Irmãos denominacionais, essa religião de vocês é melhor do que a nossa? Então faça o brilhar das Escrituras, não chocar com Escritura para nós, como William Branham faz. Irmãos, nós somos um povo muito infeliz. Israel murmurava porque eles eram gente ruim mesmo, mas que eles tinham tudo de bom, eles tinham. Tinha tudo de valor, eles tinham. Tinha coluna de fogo para brilhar de noite, nuvem para cobrir de dia, tinha profeta para guiá-los. Deus, ajude a nós a ser mais agradecidos. Conduzidos por uma coluna de fogo, um ser sobrenatural. Este ser aí, irmão, essa coluna de fogo não é natural, não. Isso foi investigado pelos melhores institutos dos Estados Unidos e confirmado, constatado que é o sobrenatural de Deus neste ministério. Isso não é a manipulação de William Branham. William Branham era um leigo como eu. Nunca ele conseguia fazer um trem deste. Era o sobrenatural. Irmãos,
O sobrenatural está conosco. Fica com medo não. Menina, não fique com medo de casar não. O sobrenatural está contigo. Ele vai cuidar de você. Irmão, não fique com medo de passar fome não. O sobrenatural está contigo. Ele firará a rocha e jorrará comida. A presença do sobrenatural é o bastante para a igreja. Sobrenatural tem cura divina, sobrenatural tem bênçãos espirituais, sobrenatural tem arrebatamento, em tudo. Lá em Êxodo, não lembro o capítulo agora, quando Moisés foi chamado por Deus para levar o povo do Egito para a terra prometida, Moisés disse: Senhor, como é que vai ser? Eu não dou conta. Uma única coisa Deus disse para Moisés. Disse: Moisés, em outras palavras, tenha calma, porque minha presença estará contigo. Quando Deus falou assim, você nunca mais vê Moisés com medo. Deus disse: Moisés, minha presença estará contigo. Ô irmão, não tem uma riqueza maior do que esta. Quando um filho enferma, a presença de Deus está contigo, você põe a mão sobre ele, ele é curado agora. Ô irmão, nós podíamos valorizar mais isto. Valorizar mais isso. Esse dia eu fiquei tão triste. Um irmão nosso querido quase morreu, pedra nos rins, foi operar, e essa cirurgia deixa muito sequela. Eu disse: oh meu Deus, quantas pessoas lá na nossa igreja que foi curado de pedra no rim. Irmão, parece que não foi revelado. Nós poderíamos usufruir desses milagres da presença de Deus muito mais, se nós valorizássemos, acreditássemos mais. Sim, e outras enfermidades que Ele cura todas, não é só uma nem duas não. Ele diz: eu sou o Senhor que te cura. Nós podíamos beneficiar mais desse Deus. O problema é a nossa pouca fé. Pouca fé. Aí nós temos que orar igual os discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Faça-nos entender que o Senhor cura. O Senhor resolve problemas insolúveis. O Senhor descortina coisa cortinada. Abre caminho onde não existe caminho. Abre porta onde não tem porta. Ele abriu porta no Mar Vermelho onde não havia porta, e o povo passou em terra seca. Ele não pode abrir uma porta de emprego para você? Pode. Somente crer, somente crer. O problema é que nós cremos pouco. Nós acreditamos pouco. Oh Deus, ajude-nos a acreditar mais, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor ainda é o Jeová Jiré. Para isto precisamos nos envolver mais com o sobrenatural. O irmão Brano, hoje eu estava andando na esteira, ouvindo o irmão Brano pregar o 7º selo, aquilo fica novo. O irmão Brano envolveu tanto com o sobrenatural, amados. Leia lá no 7º selo, ao ponto que ele estava um dia nas montanhas dos Estados Unidos, quando essa constelação de 7 anjos veio a ele. Ele estava tão envolvido, caçando. Você pode estar trabalhando, onde você estiver, dirigindo, mas envolvido no sobrenatural, acontecerá coisas extraordinárias. Ele estava lá nas montanhas caçando, mas no espírito, envolvido com o sobrenatural, que esses anjos vieram e levantou ele, levou não sei quantos metros, levando ele no ar, nos ares, em direção ao leste, ao Kentucky, mostrando que ele tinha que voltar para o Jeffersonville para pregar os selos. Os anjos puxando ele, levou ele nos ares. Quando nós envolvemos mais com o espiritual, coisas espirituais acontecerá mais em nosso meio.
Porém, quando envolvemos menos com o espiritual, menos do sobrenatural acontecerá em nossas vidas. Oh Deus, ajude a nós. A gente fica pequenininho diante disto. O coração fica batendo, dizendo: Deus, eu quero ser mais crente, Deus. Me ajude a ser mais crente. Irmãos, se há uma coisa que minha alma mais anela, é ser mais crente. Porque eu tenho estudado, irmãos, eu tenho estudado na mensagem, na Bíblia, eu tenho descoberto que os homens que foram mais crentes foram os homens mais abençoados, espiritualmente falando. Eles tinham um companheirismo tanto com o sobrenatural, como Enoque, o sétimo depois de Adão, que é o tipo da noiva. Enoque, tipo da noiva, envolveu tanto com o sobrenatural, ao ponto de ele estar trabalhando, Deus chegar para ele: Enoque, você está vivendo uma vida tão envolvida comigo, vamos acabar de chegar. Foi arrebatado. Enoque é o nosso tipo, dizendo que nós, para sermos arrebatados, tem que estar como Enoque, envolvido no sobrenatural, que a hora que os mortos ressuscitarem, você está lá na enxada, no computador, dirigindo o carro, ou na empresa, isso não atrapalha de você viver dentro do sobrenatural. Irmão Branham disse: ao vermos os mortos ressurretos, nossos corpos serão transformados, e depois nós subiremos com eles. Emprego não atrapalhará, dinheiro não nos atrapalhará, família de Enoque, a Bíblia diz que foi Enoque, a Bíblia não diz que a família dele foi. Sei lá se a família dele era nascido de novo. Arrebatamento é para nascer de novo. A Bíblia diz que ele foi. Família não atrapalhou, emprego não atrapalhou, dinheiro não atrapalhou, porque às vezes dinheiro muito atrapalha, mas às vezes dinheiro pouco também atrapalha. Sabe por quê? Dinheiro pouco faz invejar dos que têm dinheiro muito, e quem tem inveja não vai para o céu não. Então dinheiro muito pode atrapalhar, e dinheiro pouco também pode. Viver de olho gordo não é porque está inchado não, é cobiça. Vocês acharam bom, hein? Mas vamos aqui o Salmo 86, ler ele de novo. E Moisés estava conduzindo os filhos de Israel, simplesmente à medida que Deus lhes dizia para onde ir. Simplesmente. Irmão, nós estamos aqui simplesmente debaixo do assim diz o Senhor. E vamos indo, conduzidos por uma coluna de fogo. Somos Israel de Deus hoje. Ela está ou não está nos conduzindo? Você leia lá o 5º selo, parágrafo 112. O irmão Branham diz: todas as noites esta coluna de fogo vem no meu quarto e me diz tudo que eu devo pregar no próxima noite sobre o selo. A coluna de fogo presente, como estava com Moisés. É ou não é o mesmo Deus? Um ser sobrenatural que estava mostrando o caminho. Coluna de fogo mostrando o caminho para Moisés. Coluna de fogo mostrando, iluminando o caminho para William Branham nos guiar. Graças a Deus pelo um profeta que nos chame de bobo, de fanático, mas graças a Deus pelo um profeta. E Moisés estava recebendo sua informação através do Logos. Coluna de fogo, Logos. Naturalmente que saiu de Deus essa coluna de fogo, a qual era o anjo do pacto, o qual era Cristo. O anjo do pacto era Cristo. Então a coluna de fogo é Cristo. O Logos, aí ele fala, coluna de fogo, e aí ele fala, qual era o anjo do pacto, e aqui ele termina, qual era Cristo, o ungido. Então é a mesma coisa, viu? Simplesmente terminologia de palavras. E ele estava obtendo sua mensagem através dali, e dando aos filhos de Israel a caminho de uma terra prometida.
Você está alimentando da coluna de fogo, irmãos. Assim como o povo de Israel estava alimentando da coluna de fogo, nós estamos alimentando da coluna de fogo. O que é aqui que ele fala? Essa coluna de fogo, a qual era o anjo do pacto, o qual era Cristo ungido. Coluna de fogo, anjo do pacto, Cristo, que é a unção, é a mesma coisa. Estamos alimentando disto, do Logos, que é a coluna de fogo, que é Cristo. Glória! Povo alimentado de Cristo é um povo bem nutrido. Coma-te disto. Você está se alimentando de El Shaddai, de Melquisedeque, de Elohim, da coluna de fogo, do anjo do pacto, de Cristo. Maquinho, dá glória a Deus, Maquinho. Amém. Isso é bom, isso esquenta o coração de um evangelista. Esquenta. Né, bandoleiro? O nosso bandoleiro está ali, ó. Ele agora é nosso, nós não dá para ninguém. O homem do bandolim. Bandolim é bandoleiro, né? Toca um bandolim bonito. Mas a gente fica feliz, irmão, por fazer parte disso. A gente fica feliz por ser parte disso. Aí você disse, meu Deus, segundo a última estatística, foi 7 bilhões de pessoas que existem na Terra. O Senhor passou por cima da cabeça da maioria deles para trazer isto a mim. Quem sou eu, Jesus? Quem sou eu? E o Senhor se agradou de trazer essa luz tão pura para minha alma, alimentar-se de Ti. Irmão, nós não estamos alimentando de uma teologia, de igreja A, B ou C. Nós estamos alimentando do Logos, do El Shaddai, do Elohim, da coluna de fogo, que é o próprio Cristo. Isto sim é privilégio. Privilégio. Oh, amados, onde você estiver, não deixe de alimentar dessa coluna de fogo, não. A vida tem fases. Às vezes a fase da vida que você está lá no fundo do poço. Mas mesmo lá no fundo do poço, não deixe de alimentar disso, não. Everaldo, você é meu filhão, não te dou para ninguém. Meninão do meu coração. Nunca troque esse maná, Everaldo, por nada destas denominações aí. Se não alimenta a alma de eleito, não. Nutrir de El Shaddai é o melhor alimento para a alma. Nutrir da coluna de fogo é a melhor nutriente para a alma. Esteja onde você estiver, porque a vida, amados, a vida, ela é como a gangorra. Um dia você está lá em cima, outro dia você pode estar lá embaixo. Oscila. Ninguém é o que gostaria de ser. Você procura uma mulher lá da sarjeta se ela gostaria de ser aquilo, ela não gostaria. Um homem lá da sarjeta, procura se ele gostaria de ser aquilo, ele não gostaria. A vida tem oscilações, mas a recomendação de Deus para nós hoje é esta: esteja onde você estiver, mas continue alimentando de El Shaddai, porque se você continuar alimentando de El Shaddai te dará força para sair dali. El Shaddai te dará força para sair das fases baixas da vida moral, social, econômica, vida conjugal. El Shaddai te dará força para você sair dali. Agora, se você estiver lá embaixo e não alimentar de El Shaddai, como é que você vai ter força para subir? Não sai, fica lá no fundo do poço. Esteja onde você estiver, minha irmã, nunca deixe de amar El Shaddai, alimentar de El Shaddai, da coluna de fogo, do Logos, do Elohim. Você está dizendo, você está chamando o irmão Brando de Elohim? Não, estou falando a mensagem.
O irmão Branham é uma pessoa. A mensagem que ele trouxe é Cristo. A coluna de fogo lá não disse: você precursará a minha segunda vinda. Não. A coluna de fogo disse: a tua mensagem precursará. E a mensagem está precursando até hoje e vai precursar até a última hora, até o arrebatamento. William Branham já morreu faz 55 anos, mas a mensagem dele não morreu, ela está operando. Glória a Deus. Irmão Samuel, encerra aí. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, agradecermos a Deus por estas bênçãos. Senhor Jesus, quão maravilhoso é, Pai, estarmos nisto. Moisés, o povo de Israel tinha uma coluna de fogo, tinha nuvem, Senhor, o sobrenatural estava com eles. Ó Deus, o Senhor deu isso tudo para nós também. Temos a coluna de fogo, temos a nuvem, Senhor, o sobrenatural está no nosso meio, então nós podemos dar glória a Deus por isto. Ó Deus, obrigado, Jesus, por estas bênçãos, pelo milagre, Senhor, pelas curas que o Senhor tem operado no nosso meio. Pedimos ao Senhor, continue conosco, Pai, continue com o nosso pastor, dando a ele saúde, força, vigor, Pai, para continuar batalhando, lutando, para trazer isto para nós, Pai. Conduza-nos, ó Deus, aos nossos lares, com a Tua proteção, na unção deste culto, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém.